Olá, querido aluno, seja bem-vindo a mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos começar um novo conteúdo, capítulo 11, que tem como título Alimentos Industrializados. Então, pegue o seu livro agora e abra na página de número 127. Durante o dia a dia, nós consumimos alimentos que foram industrializados. Eu trouxe aqui para você alguns alimentos que eu tenho na minha casa que passaram pelo processo de industrialização. O primeiro que eu trouxe é o açúcar, que nós usamos para várias coisas. Por exemplo, fazer um suco bem gostoso. Nós usamos também, se nós quisermos fazer, por exemplo, um bolo ou algum doce, nós utilizamos o açúcar e é um alimento industrializado. Outro alimento que eu trouxe para vocês é uma torrada, que eu gosto de tomar no meu café da manhã. Ele é um alimento industrializado também. E por último, eu trouxe um outro alimento, que no caso seria o Nescau, que eu utilizo então para tomar o meu leitinho, por exemplo. E você com certeza em casa tem vários outros alimentos que passaram por esse processo de industrialização. Na página de número 127, você pode observar uma indústria de alimentos, realizando a produção de um alimento. No caso, esse alimento que eles estão produzindo é um alimento que a gente gosta de comer, que tem a ver com chocolate, bombom, mas também não é um alimento que nós podemos consumir sempre, não é mesmo? Nós conversamos já sobre a pirâmide alimentar e a sua importância. E nós devemos, então, escolher bem os alimentos e escolher de forma consciente e não consumir sem parar. O chocolate fabricado nessa fábrica, ele provém do cacau. Você já viu alguma vez como o cacau é? Eu trouxe aqui uma imagem para você conhecer um pouquinho mais sobre o cacau. Mas me diz uma coisa, será que esse cacau, de onde provém o chocolate, parece com o chocolate que a gente compra normalmente? Bem, eu acho que não parece em nada, não dá pra perceber. Se você olha e vê o cacau e depois você olha o chocolate do jeito que fica, não parece em nada, não é mesmo? Uma outra coisa interessante nessa imagem da página 127 é as roupas que os funcionários estão utilizando. Cada funcionário, na sua profissão, utiliza um uniforme. Por exemplo, eu, quando vou dar aula, eu uso o meu jaleco, que então se refere ao meu uniforme de trabalho. E lá, aqueles funcionários dessa fábrica que nós estamos conversando agora, eles também têm umas roupas apropriadas para o trabalho. E quando a gente fala do uniforme, nós também devemos falar sobre a higiene que eles precisam ter para manusear esses alimentos. É preciso muita higiene, existe toda uma segurança para cuidar, para que quando chegue em nós tenhamos então um alimento bem cuidado, com todo o processo de higiene e não acabe causando doenças pra gente. E um outro detalhe sobre a higiene, não só das roupas e também dos funcionários que eles têm, dentro do lugar da indústria onde acontece a produção do alimento, precisa haver organização, higiene, não ter lixo jogado no chão, um monte de sujeira, porque isso não dá muito certo, não é mesmo? E a gente vendo toda essa imagem, você consegue me dizer então se os alimentos produzidos nessa empresa são de boa qualidade? Você acha que são ou você acha que não são? Bem, no meu caso, eu acho que são, porque existe higiene, os funcionários estão com a roupa correta, tudo bem arrumado, então nós temos então a segurança na hora de consumirmos esse tipo de alimento industrializado. Mas agora, falando sobre alimentos e industrialização, você já percebeu que os alimentos que chegam na nossa casa nem sempre parecem com o original deles? Um exemplo disso é o arroz. Quando a gente compra no mercado, por exemplo, o arroz, ele não parece com o arroz que é colhido pelos agricultores. Eu trouxe hoje para você dois tipos de arroz. Olha só, eu tenho aqui o arroz branco e eu tenho aqui o arroz, então, integral. Mas o arroz, assim, o original mesmo dele, que o agricultor pega na colheita, é totalmente diferente. Você pode ver aqui nessa imagem.
Após o agricultor fazer a colheita do arroz, o arroz ele passa então por um processo de industrialização. Então eles retiram uma casca que o arroz tem e aí nós podemos encontrar então no mercado o arroz então branco e o arroz integral que passa por um processo menor de industrialização. Assim como o arroz, outros tipos de alimento também passam por todo esse processo de industrialização para que quando a gente for consumir em casa seja bem melhor do que quando foi colhido. Um exemplo disso é, por exemplo, o feijão, o milho. Eu tenho também o grão de bico, por exemplo. Nós temos vários grãos que passam por todo esse processo, então. E quando a gente fala sobre esse processo que o alimento passa até chegar na nossa casa, nós chamamos isso, então, de alimento beneficiado, que seria, então, a melhora da qualidade do alimento. Então, do mesmo jeito que nós conversamos sobre o arroz, existe também esse processo em outros alimentos, como eu dei o exemplo. Bem, a aula de hoje terminou por aqui. Você deve então fazer a leitura da página de número 128, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Tchau pra você!